Nós entramos aqui, eu, o Serginho e o Tula, em posse em 31 de 74, entendeu? Apenas 3 funcionários, 3 primeiros funcionários efetivos do Poder Legislativo de Leopoldina, entendeu? Trabalhamos juntos, nós 3, por 22 anos, mais de 6 meses um pouco. Nós nunca, apesar de uma cidade pequena, nós nunca nos tínhamos visto. E fez o concurso, na época, foi realizadas as provas no Clube Leopoldina, na sede, né? Do Clube Leopoldina, sede não, no salão do Clube Leopoldina. Ali só vimos um outro, mas não conhecíamos. E depois da posse que passamos a conhecer, né, trabalhar juntos. Nunca tínhamos visto ninguém um pelo outro, não conhecia nada de ninguém. E passou a ser uma família. O Serginho, como a gente dizia, era um bom vivant. Serginho não trabalhar e curtir a vida, viver, fazer as músicas dele. Entendeu? O cara que assim, pensava em ter nada, é grande, valioso, ele era dessa forma. Eu tenho que trabalhar para sobreviver e viver bem do jeito que eu gosto. Era fácil então trabalhar com ele. A gente não conhecia, foi conhecendo aos poucos, né? O Serginho entrou na época como cargo de secretário executivo, eu na época o carro de datilógrafo e o Tula de porteiro contínuo. E depois esses carros foram alterando, meu, do Tula, né? Tivemos as graduações normais e fomos promovidos. O cargo de secretário, que era do Serginho, esse permaneceu mesmo, que era o que valia a secretaria da prefeitura. Então ficou, né? Perpetuou como secretário executivo. Mas nosso convívio sempre foi excelente, como 3 irmãos. Entendeu? Tanto é que a perda foi muito sentida na época. Pouquíssimas pessoas eu vi trabalhar como Serginho do Rock. Excelente profissional, uma redação, não tem que falar como melhor não, nunca vi tão melhor quanto a dele não, nunca vi, porque ele escrevia muito bem, tem uma facilidade incrível, e ele tinha vantagem que a pessoa, nesse sentido, a pessoa que lê muito, era o caso dele, a pessoa que lê muito tem muita facilidade em escrever também, e era o caso dele para fazer como um redator de atas, então ouvia aquela reunião, gravava aquilo, não fazia como ninguém, excelente profissional. Eu entrei na Câmara com 18 anos, vamos supor, menino, vamos dizer. Eu fiquei com raiva dele, alguma coisa assim, e parei de conversar com ele. Criança, né? Parei de conversar. Pronto. Ali encontrou com meu irmão, que também já é falecido, lá no Brasília, contra o clube, que ele fez até uma música também no BCC, né? Contra o clube lá. E falou, eu gosto muito do Ademar, fala com ele para parar com isso e tal. Aí o Paulo veio e me falou no fim de semana e a gente voltou conversando naturalmente, mas, entendeu? Coisa de, vamos dizer, coisa de criança de 18 anos. Quando às vezes ele cedia na bebida no fim de semana, ele ligava para mim, Ademar, segura aí, tô com dor na coluna. Eu já sabia que não tinha condição de ir trabalhar, então a gente segurava a barra, entendeu? Sexta-feira, a gente saímos 3 juntos, sempre saímos juntos, tomava aquela cerveja, sempre um bom papo. Eu fui em várias festas, né? O 9 de julho, inclusive nessas festas eu era para ele o tesoureiro, porque ele fazia a composição, fazia as músicas, né? A letra, depois ele mandava colocar, vamos supor, poeira d'água na camiseta, escrevia a música por baixo, e era para vender, e eu era o tesoureiro dele, eu que recebia, que fazia as contas, nós comprávamos material depois para a festa, tudo, fazia o controle todo, e quando o dinheiro já dava para fazer a festa no total, eu virava para ele e falei assim, Serginho, fulano, ele não pagou, ele falou assim, já dá para fazer a festa? Esquece, se não pagou, vamos fazer a festa de qualquer maneira, era dessa forma, sempre foi, que alugava ônibus, chope. E dia que desse 9 de julho, segunda, sexta, sábado, domingo, feriado, tinha que ser 9 de julho. E nós íamos lá. O Serginho, ele fazia o discurso dele, chegava no dia 9 de julho, a primeira coisa que ele fazia era ler o discurso dele, fazer gestos como se estivesse no teatro e ficar, né, com o chapeuzinho, a boinazinha dele, fazia aquela festa e todo, e depois dava tiro, o carro natureza, tinha que ter 2, 3 tiros para cima. Aí começava a festa. Beleza. A última festa que teve, o Serginho ficou muito chateado com algumas pessoas. Foram poucas pessoas nessa última festa.
E ele viu que 2 ou 3 pessoas, não vou citar nome, não precisa disso, eles não estavam carregando nada, ou seja, a gente ia lá para a Poeira d'Água, era trilho, tudo na mão, né? Tudo pesado, e tinha o Chico, que fala o Chico Gouveia, carregando peso, ele, 2 ou 3 fazendo nada. Aquilo foi irritando ele de uma tal forma que ele chegou no local e eu falei assim, não vai ter mais nada. Pegou a taça de vinho dele, jogou no chão, quebrou, ficou muito nervoso, ficou chateado com as pessoas. Chegou até de uma forma ou de outra fazer ofensas a ele, assim, entendeu? Porque ele não aceitava aquilo, pessoa mais de idade carregando peso e outros só não, né? Bom, ele falou assim, é a última festa. Realmente foi. Aí, o que ele fez? Ele desceu assim, o trilho, né, do córrego da Poeira d'Água, foi numa pedra, subiu na pedra ali, ficou ali um momento. E eu falei com as pessoas, conheço bem o Serginho do Rock. Quando ele está dessa forma, ninguém dá uma meia hora no menos, uns 30 minutos aí, não vá perturbá-lo, que vai ser pior. Depois eu vou lá conversar com o Serginho. E assim foi feito. Passou uma meia hora, peguei 2 cálices de vinho, 5 córregos, fui lá pertinho deles, falei aqui, vamos conversar. Eu sei que você está chateado, com toda a razão, que seja a última. Mas vamos fazer o seguinte, por ser a última, você já está aqui, já trouxe as coisas para cá, vamos aproveitar, poxa, vamos curtir, depois não faz mais. Ele parou, mentalizando e tal, falei, isso está certo, vamos voltar. Aí voltamos, fez o discurso dele, bebeu, comeu, e realmente foi a última que logo depois ele veio falecer. Foi em 9 de julho, foi em agosto que ele morreu, realmente, falei, é a última, nunca mais. A morte dele foi um choque muito grande, né, porque o Tula, a esposa do Tula, Ana, né, me ligou, falando que, olha, corre lá, que acho que o Sérgio morreu, a mãe dele está gritando muito, porque na época eles moravam em frente à rua Lucas Augusto ali, em frente à prefeitura 65, eu acho que é na casa dele 68, ou vice-versa, os números, e morava no porão, na parte de baixo da casa, a sogra do Tula. Então eles viviam ali, e ela ouviu aquele barulho da Dona Sinhazinha, mãe dele, gritando, desesperado. Ela ligou para a Ana na época, mesma hora o Tula, mas a Ana desceram, o Tula chegou lá, constatou a morte dele, e ligou para mim também imediatamente. Eu fui para lá, devo ter sido a segunda pessoa, a terceira a chegar também lá. Vimos uma cena triste, parece que ele sentiu, o fato foi tão violento, que ele tentou se levantar e paralisou levantando, entendeu? Foi muito triste, foi um choque muito forte. E ele foi até velado na Câmara Municipal. Éramos como 3 irmãos. Como você perdeu um irmão, é muito forte, né? O sentimento mexe muito com a gente. Então, para fazer a adaptação ali, sem ele, toda hora lembrando aqueles detalhes, e a gente foi adaptando para outra pessoa, para fazer uma ata, né? Na época convidamos, o primeiro a convidar, que eu conversei com o presidente, foi o ex-vereador também, que ele escrevia muito bem, que era o Eli Rodrigues Neto, que ele tinha uma boa redação para suprir-se momentaneamente aquela falta do Serginho. Ele, como muito na dele, não aceitou, eu tive que procurar outras pessoas, até aí aceitando, e aí vieram outras pessoas. Normalmente, em quase todos os locais, que acontece o seguinte, as pessoas valorizam muitas depois que a pessoa se vai, né? E é o que aconteceu com o Serginho do Rock. Depois que foi, aí vieram as músicas, também os amigos, verdadeiros amigos deles. Gravou, né? Juntou todo mundo, fizemos uma equipe para a gravação do primeiro CD dele, depois gravou o segundo, entendeu? Ele já tinha esse objetivo, mas foi concluído só depois que ele veio a falecer. E normalmente a pessoa valoriza muito depois que a pessoa, infelizmente, vai embora, entendeu? Aí a pessoa não está aqui presente para receber essa homenagem, se foi. É o que acontece em todos os sentidos. Todas são boas, mas a que eu mais gosto, tem até mais que direcionado ao Leopoldino, mas eu gosto mais da Poeira d'Água. Entendeu? De lá que nós íamos mais vezes, né?
A estrada, porteira, pinguela, sentinela de uma grande emoção. Sigo a trilha que margeia a corredeira, bela aquarela como introdução. Em frente à imponente pedreira, a cachoeira salta de um matagal, aspergindo sua poeira d'água que rega o campo do meu visual.